Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre ele signo interrogativo, né? Que em português quer dizer sinal de interrogação, beleza? Então vamos para o conceito. O que são signo interrogativo? São signos de pontuação que indicam na pergunta e aparecem tanto ao início como ao final de uma frase interrogativa. Então os sinais, né, de interrogação é utilizado basicamente para fazer uma pergunta, né? E aqui na língua espanhola, diferentemente do português, né? As perguntas da língua espanhola, ela começa com o sinal de interrogação invertido, né? No início e finaliza, né? Com outro sinal interrogativo, né? Para fechar, né? A pergunta, aquilo que se deseja perguntar, certo? No português é diferente, a gente utiliza apenas esse aqui, o sinal de interrogação, no final da pergunta, né? Aqui na língua espanhola a gente começa com o sinal interrogativo, né? E finaliza com outro, dando fechamento daquilo que se deseja perguntar, ok? Isso ocorre basicamente, pessoal, para marcar o que nós chamamos de entonação de voz, né? Isso porque uma coisa é você fazer uma pergunta, né? E outra coisa é você fazer uma afirmação. As entonações de voz são diferentes, né? E a entonação de voz para uma pergunta são marcadas, né, por ele signo interrogativo, que são os sinais de interrogação. Ok? Conforme a gente vai ver aqui nos exemplos. Exemplos. Aceite los deberes. Então, começando aqui, né, por um sinal, por ele signo interrogativo de ponta cabeça e dando fechamento aqui com outro sinal interrogativo, certo? Aceite los deberes, você fez os deveres, você fez a lição de casa, não é isso? Próxima pergunta. Se não te gusta, por que estás com ele? Então aqui nada mais é do que uma contextualização da pergunta, não é isso? A pergunta começa a partir daqui, né? E sempre, conforme o conceito está dizendo, né, com ele signo interrogativo no início, né, isso conforme vocês estão vendo, e outro aqui no final para dar o fechamento daquilo que se deseja perguntar, ok? Se não te gusta, por que estás com ele? Se você não gosta dele, por que está com ele? Certo? Outra pergunta aqui, ó. Me puedes echar una mano com isto? Ou seja, você pode me dar uma mão com isso? Então, pergunta-se aqui, sinalando, né, isso, pessoal, que a gente chama de entonação de voz daquilo que se deseja perguntar, em perguntas diretas e dando um fechamento com outro signo interrogativo escrito na sua forma normal. Então é isso, pessoal. Quando a gente fala de signo interrogativo, é sempre utilizado, né, em perguntas, né, diretas, né, perguntas diretas. Isso porque existem as perguntas diretas e as indiretas. Nas perguntas indiretas a gente não utiliza, né, os sinais de interrogação, certo? Ele signo interrogativo é utilizado somente nas perguntas diretas. Eu vou compartilhar outra tela aqui para me explicar para vocês a diferença entre perguntas diretas e perguntas indiretas. Então as perguntas diretas, né, são essas que nós utilizamos, né? Ele signo interrogativo ao início e também no final da pergunta, certo? São essas aqui, ó, que nós acabamos de ver. Aceite los deberes. Se não te gusta, porque estás com ele. Me puedes echar uma mano com isto? Então, isso são perguntas diretas, né? A gente utiliza nas perguntas diretas, né, os sinais de interrogação, ok? Agora, quando a gente fala de perguntas indiretas, a gente não utiliza, né, ele signo interrogativo, certo? Mas o que são perguntas indiretas? São aquelas afirmações que se manifesta o desejo de querer saber de algo, certo? Então, isso são perguntas indiretas. Por exemplo, todos querem saber por que te comportas assim. Ou seja, todos querem saber por que você se comporta assim, dessa maneira. Então, observe que aqui se trata de uma afirmação, mas que se manifesta o desejo de querer saber por que você se comporta assim. Então, isso é o que a gente chama de perguntas indiretas, ok? Próximo exemplo. Todos se perguntam o que foi o que comiste, né? Todos se perguntam o que foi que você comeu. Então, isso aqui se trata de uma afirmação, né? Claro, mas que se manifesta aqui o desejo de querer saber o que foi que você comeu. Então, isso é perguntas indiretas, né?
E em perguntas indiretas a gente não pode utilizar, né, os sinais de interrogação, ok? Quero saber hasta onde pensa em chegar, ou seja, quero saber, né, até onde você pensa em chegar, certo? Manifesta-se o desejo de querer saber, né, de algo, né, até onde você deseja chegar, até onde você pensa chegar, mas é que a gente não utiliza os sinais, né, de interrogação, até mesmo porque aqui se trata de uma afirmação, portanto, isso são chamados, né, de perguntas indiretas. É isso, pessoal, valeu, até a próxima.